Muito bem, pessoal. Voltando então, agora nós vamos fazer o quê? Mudar o nosso banco de dados para permitir que a gente tenha um usuário administrador. Então, a partir dessa mudança, nós vamos ter 3 classificações no nosso site: sem usuário logado, com usuário logado e com usuário logado e administrador, certo? Só que para fazer essa mudança, a gente vai ter que fazer uma alteração aqui no nosso banco de dados. Então, eu já estou aqui com o PHP MyAdmin aberto, estou aqui no meu banco de dados portal, vou fazer então uma alteração na tabela usuário. Que alteração que eu vou fazer nessa tabela usuário? Eu vou incluir um novo campo. Da mesma forma que a gente veio fazendo inclusões, né, no que eu pedi para vocês no começo aí na retomada do quarto bimestre. Tá? Então vocês vieram aqui, deram uma manutenção no banco e fizeram uma inclusão nova, de novas informações para o cadastro de usuário. Mas aqui vai ter uma mudança, tá? Esse novo campo que a gente vai estar incluindo, o que vai acontecer? Ele não vai aparecer lá no cadastro de usuário. Por quê? Não é responsabilidade do usuário se definir como administrador ou não. Isso é um controle interno que vai existir dentro do site de vocês. Então, definir um usuário cadastrado como administrador vai ter que ser feito diretamente no banco de dados, certo? E não no cadastro. A maioria das vezes você cadastra um usuário na mão mesmo, aqui no próprio banco de dados, define ele como administrador e a partir dali toda manutenção de administrador você faz pelo site. Nada impede de você ter, por exemplo, uma tela de manutenção de usuários, onde você define quais desses usuários são administradores ou não. Tá? Isso vai ser muito útil também, ter esse formulário de administração de usuários, quando você quando você cobra uma franquia para as pessoas acessarem seu site, seu portal. Então, por exemplo, se a pessoa é um usuário cadastrado e ele está te pagando para ter algum recurso extra que os outros não têm, então aí você pode estar gerenciando isso numa interface visual do próprio site, tá? Porque aí fica mais fácil de você dar manutenção nessas informações, tá bom? Mas, como aqui é algo de administrador, então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o administrador como marcado pelo próprio banco de dados. A gente vai ver essas opções de dar manutenção dentro de um cadastro quando a gente estiver trabalhando com produto. Obviamente, tudo que a gente fizer para o produto, vocês também podem fazer para o usuário, tá? Só que aí o administrador é que vai ter esse controle, tá? E não qualquer usuário, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui e vamos inserir um novo campo, tá? E esse campo vai ser, por exemplo, usuário admin. Tá? Então, aqui nós estamos vendo a nossa estrutura. Nós vamos pegar e fazer a inserção de uma nova informação, certo? Dentro aqui da nossa tabela. Então, para fazer essa inserção, nós vamos adicionar aqui mais um campo após usuário senha. Então, vou executar aqui. Esse campo eu vou chamar de usuário ADM. Vou definir ele como varchar. Vai ser do tamanho 1. E vou colocar simplesmente, se ele é administrador, S. Se ele não for administrador, não vou colocar absolutamente nada. Ok? Então,
tabela usuário foi alterada com sucesso. Então vamos voltar aqui para a nossa estrutura e agora nós temos um usuário administrador. Certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos agora pegar aqui, ver os dados que a gente tem. Então nós temos aí um usuário cadastrado. E esse usuário vai ser administrador? Vou colocar que sim. Certo? Alteramos a linha, o usuário é administrador. Para a gente ter, melhor, não vou pegar e vou alterar o usuário Alessandro, não. Vou pegar e vou criar aqui no nosso portal um usuário administrador. Então eu vou sair daqui, vou fazer um login, ainda não sou cadastrado. Nome, administrador. E-mail, adm@portal.com.br. Pode ser um e-mail do site, senha, 1234. Vou cadastrar. Ele deu aqui, beleza, ele deu falando que não pode ser no valor vazio no usuário administrador. Vamos fazer uma pequena correção aqui no nosso, já estava certo, o nosso phpMyAdmin aqui. Deixa eu voltar aqui para a estrutura. Eu vou pegar o usuário administrador aqui, vou falar que a variação pode ser nula, certo? Então aqui, nulo, sim, ele pode ser nulo. Porque senão a gente vai ter que estar gerenciando e fazendo todo esse cadastro aí, e é algo que a gente não quer neste momento, ok? Então, beleza, está aqui o usuário administrador, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui administrador, vou colocar assim 1, 2, 3, 4, vou cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, tá? Apareceu aqui, beleza. Então, voltando aqui para o nosso index, né? Tá aqui, continua não aparecendo a opção aqui de cadastro. Vamos pegar agora no nosso PGAdmin, vamos pedir para ele mostrar aqui. Nós temos agora o usuário administrador. Vamos definir que ele é usuário administrador, certo? Então, beleza? O nosso usuário aqui vai continuar sendo nulo, porque foi cadastrado, e a gente só vai definir o S quando o usuário for administrador. E agora a gente vai fazer então mais alguns controles aqui no nosso portal. Na hora que o usuário fizer o login, o que a gente vai fazer? Nós, além da variável do ID, nós também vamos ter a variável se ele é administrador ou não. Então vamos aqui para o nosso código, nós vamos lá na tela de logon, tá fazendo logon, tá fazendo aqui o submit, que a gente vai lá para o valida usuário. Então vamos pegar aqui o nosso arquivo valida usuário. Aqui nós temos a variável de sessão, ID user, onde ele pega o usuário ID. Então o que a gente vai fazer aqui no nosso select? Aqui ainda ele vai ter o usuário ADM. A gente vai incluir mais um campo na pesquisa, que é justamente o que a gente viu aqui no nosso banco de dados, usuário ADM. Tá? Então, quando a gente fizer o login, nós vamos gravar na variável de administração se esse usuário é um administrador ou não. Então, como que a gente vai fazer isso? Voltando aqui para o nosso código,
né? Incluir então aqui no select usuário ID, usuário ADM, e aqui nós vamos criar uma nova variável de sessão, né? Então, uma variável de sessão, que eu vou chamar de ADM user. Cuidado com os nomes que vocês definem para variáveis, porque o PHP é case sensitive. Então, o que a gente tem que fazer? Se nós definirmos com qualquer caractere maiúsculo, vamos ter que usar isso sempre, né? E aí, o que a gente vai fazer? Exibe usuário. E aqui a gente vai pegar o campo na nossa tabela, usuário admin. Né? Fecha aspas, ponto e vírgula. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? A nossa variável de sessão, ADM user, vai guardar se o usuário é ou não um administrador. Se ele for administrador, ótimo, ele vai poder fazer algumas coisas. Se ele não for administrador, ele não vai poder fazer algumas coisas aí no nosso cadastro. Correto? Então, agora, o que nós vamos fazer? Ajustar o nosso código aqui no nosso menu.php. Para quê? Ele vai checar se é um usuário administrador ou não. Então, como que a gente vai fazer isso? Como nós só queremos produto, nós vamos isolar aqui o produto como a gente fez aqui com a opção de menu cadastro. Então, nós vamos, mais uma vez, vou copiar para ser mais rápido, tá? Vamos ter aqui a nossa tag PHP. Tá? Só que aqui eu não vou estar verificando o ID, eu vou estar verificando o ADM. Então, o que eu vou verificar aqui? Se o ADM for diferente de vazio, ele vai mostrar o produto. Se não, ele não vai mostrar o produto. Tá? E vou fechar aqui, obviamente, né, a aspas, né, essa chave aqui. Eu vou criar um novo código PHP para fechá-la. Certo? E aqui, então, a gente está fechando esse código PHP. Muito bem. Vamos ver agora se tudo está funcionando. Tá? E se estiver funcionando, a gente conclui essa parte de definir um usuário como sendo o administrador do sistema. E isso vai ajudar vários grupos aí que têm essa solicitação de ter um usuário administrador que vai poder fazer determinadas coisas e os usuários comuns não vão conseguir fazer. Então, terminado aqui, vamos pegar aqui no nosso site, vamos dar um refresh aqui. Vou fazer o login com o usuário Alessandro. Opa, digitei aqui o endereço errado, né? Vou entrar. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ah, já até imagino o que seja. A variável não está vindo vazia, ela está vindo nula, certo? Então a gente vai ter que mudar essa opção para tratar isso de uma forma diferente. Então, se a informação que tiver na variável for nula, ela não vai poder trazer aqui o cadastro. Vamos fazer mais um teste aqui. Vou usar aqui o adm@portal.com.br, a senha também é 1234, e vamos ver como que ele vai se portar. Também trouxe. Então, quer dizer, qualquer usuário que estiver cadastrado, ele está atualizando. Não é isso que nós queremos, né? Nós só queremos quando for o usuário administrador.
Então vamos voltar aqui para o nosso código. E agora vamos ver o seguinte. Se ele for diferente de empty, user. Mas a gente vai checar, na verdade agora, se ele for diferente de null. Né? Então, se a variável de seção for diferente de null. Se for diferente de null, vai funcionar dessa forma. Vamos salvar aqui. Vamos voltar para o nosso código. Vamos dar um refresh. Usuário administrador. Vou sair. Sumiu a tela de cadastro. Né? A opção de cadastro aqui do menu. Vou fazer o login. Vou fazer o login com o Alessandro, que não é um administrador. Senha também é 1234, vou entrar. Trouxe aqui o cadastro. Muito estranho isso. Não era para estar apresentando aqui o cadastro. Vou sair. Vou fazer um login. adm@portal.com.br 1234. Entrar, também trouxe o cadastro, saiu, o cadastro some. Vamos voltar aqui, tá null, tá S. Deixa eu fazer uma outra mudança aqui, que talvez seja no maiúsculo, né? Por essas questões de case sensitive. Vamos fazer aqui, vamos fazer mais um teste aqui. Usuário Alessandro. Opa. Entrar. Também trouxe o cadastro. Ah, desculpa, né, pessoal? Nossa, o cadastro tem que aparecer, né? O que não pode aparecer é o cadastro de produto. Né? Nossa, até me assustei agora, né? Havia esquecido esse detalhe e estava deixando passar. Então, a opção de cadastro vai aparecer. Está aqui, artigo, documento, vídeos e notícias, mas produtos não aparecem, porque o usuário Alessandro não é um administrador. Vou sair aqui, vou fazer o login com o adm@portal.com.br. A senha também, que havia definido lá, o cadastro está aqui, e agora o produto está aparecendo. Então, nós temos aqui a informação para cadastrar o produto, e dessa forma, a gente conclui essa etapa de definir um usuário como administrador. Então, agora, o nosso site, como eu já mencionei anteriormente, né, ele tem 3 controles. Sem usuário, vai apresentar os dados aqui, com um usuário cadastrado, que vai apresentar determinadas opções, e com um usuário administrador, que vai permitir manutenções no site. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui em mais essa parte, tá? Para vocês atualizarem aí e se adequarem às necessidades do projeto que vocês estão criando. Na próxima etapa, a gente vai ver aí mais informações, como um cadastro de produto, listagem de produtos, e também chegando até o momento que o usuário clica para fazer a compra do produto, ok? Então, nos vemos na sequência.